Olá, muito boa tarde. São 16 horas, horário de Brasília, pontualmente. E a partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. E vamos começar já com uma boa notícia. A conta de luz deve ficar mais barata já a partir do dia 16 de abril. O governo federal anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica para os consumidores. O presidente Jair Bolsonaro informou que na segunda quinzena do mês deixa de ser cobrada a tarifa extra em vigor desde setembro do ano passado. Essa taxa de escassez hídrica gerava um aumento na conta de energia elétrica de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A suspensão da bandeira, que estava prevista para o fim de abril, foi antecipada em 15 dias e não vai ter mais essa cobrança na conta de luz. Nas redes sociais, Bolsonaro informou que a despesa vai ter a redução de cerca de 20%. A tarifa extra foi aprovada em meio à crise hídrica que afetou o nível dos reservatórios das usinas do país em 2021. As usinas são a principal fonte geradora de energia elétrica no país. De acordo com o governo federal, foi a pior seca em 91 anos. O Ministério de Minas e Energia garantiu que os reservatórios estão com um bom volume, o que afasta o risco de falta de energia. O governo também informou a retomada da operação da hidrovia Tietê-Paraná, que ficou interrompida por 7 meses. A perspectiva do governo é de que a bandeira verde vigore até o final do ano. E o projeto de lei que visa combater a divulgação de fake news nas próximas eleições pode ser votado na próxima terça-feira pela Câmara dos Deputados. O projeto de lei quer dar aos eleitores mais proteção durante as eleições de outubro e cobrar mais responsabilidade dos parlamentares, bem como punir quem contribuir com a desinformação. O texto é de autoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. No entanto, o projeto agora é apreciado pelos deputados, cujo relator é Orlando Silva, do Partido Comunista do Brasil, de São Paulo. Apesar da urgência, o deputado Coronel Tadeu é contra o projeto por falta de debate. É um projeto que não foi debatido, foi numa comissão pequena, não representativa da casa, um assunto de tamanha importância. Você querer colocar isso num ano eleitoral, onde você sabe que as redes sociais hoje vivem um clima de guerra, não tem a minha aprovação de forma alguma. É chamado de urgência os pontos mais polêmicos do texto, como a proibição do envio de notícias falsas por meio de aplicativo de mensagens. O projeto pretende regulamentar o uso de redes sociais por parte de autoridades públicas e estabelece punições para quem divulgar informações inverídicas. Pelo texto, as regras vão se aplicar a provedores de redes sociais e ferramentas de busca e de mensagens instantâneas. A punição é para quem compartilhar ou facilitar o acesso de usuários de internet às notícias falsas. O texto também determina que as empresas de aplicativo de mensagens tenham um bom relacionamento com as autoridades brasileiras. No caso do Telegram, por exemplo, que chegou a ter o funcionamento suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, os representantes da empresa vão ter de construir uma sede aqui no Brasil para facilitar a comunicação com as agências reguladoras. Para este especialista em direito digital, a discussão do projeto é importante, porque ajuda os eleitores a filtrarem informações e descobrirem com mais facilidade o que é mentira. Ele também tratou da regulamentação. Deve naturalmente também adotar medidas para que contas que não tenham nomes, enfim, contas fantasmas não sejam utilizadas, obviamente sejam barradas, e que eventuais usuários que estejam se utilizando desses provedores para disseminação dessas notícias falsas também sejam impedidos de o fazer. É sempre bom lembrar também que, além das responsabilidades, o descumprimento desses provedores por parte da legislação traz a eles uma série de consequências, desde advertências, a aplicação de multas, suspensão das atividades e inclusive a proibição de exercício dessa atividade de provedor. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, também destacou a importância do projeto e disse que, em ano eleitoral, o combate às chamadas fake news é extremamente necessário. Trata de uma coisa que a Constituição de 88 não previu, porque na época não tinha internet, que é a imunidade material do parlamentar na internet, que cuida
de liberdade de expressão, todo esse controle de mídia que traz muita discussão. A expectativa da Câmara dos Deputados é votar o mérito do texto, ou seja, a proposta principal do projeto, na terça-feira da semana que vem. E as pequenas empresas geraram mais de 220 mil empregos em fevereiro. O Sebrae indicou que o setor de serviços foi o responsável pela maioria dessas contratações. As micro e pequenas empresas apresentaram um saldo positivo de geração de empregos em fevereiro. O levantamento feito pelo Sebrae, com base em dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrou que os pequenos negócios foram responsáveis por 220.066 novos postos de trabalho no segundo mês de 2022. O aumento chegou a cerca de 67% do volume total, que inclui aí empreendimentos de todos os portes. O setor de serviços foi o que mais contratou entre os micro e pequenos empreendimentos, somando 134 mil novos empregos. Na sequência, a construção civil registrou a abertura de mais de 31 mil novos postos de trabalho. E entre as regiões brasileiras, as micro e pequenas empresas do Centro-Oeste foram as que obtiveram o melhor desempenho, abrindo 27 mil novos empregos a cada 1.000 já existentes. A região norte vem em seguida, com 20 mil contratações. Segundo o Sebrae, no acumulado de 2022, as micro criaram 304.525 novas vagas, 63,5% de todo o volume de empregos gerados neste ano. E o IBGE reduziu a previsão para a safra desse ano. Apesar disso, o Brasil ainda assim deve ter colheita recorde de grãos. A estimativa para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano baixou um pouco pela previsão do IBGE. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola realizado em março, a estimativa é que o país feche 2022 com uma safra de 258.900.000 toneladas. O número é 1% menor que o volume previsto na pesquisa de fevereiro. A redução da previsão foi puxada pelas quedas nas estimativas de produção da soja, da primeira safra de milho, da uva e do tomate. Mas, de acordo com o IBGE, mesmo com a redução da previsão de um mês para o outro, o Brasil ainda deve ter safra recorde este ano, com uma produção 2,3% maior que no ano passado. O recorde anterior foi em 2020, quando foram produzidos 255.400.000 toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. A área a ser colhida em 2022 deve chegar a quase 72 milhões de hectares. E vamos falar agora da guerra na Ucrânia. A Rússia anunciou que proibiu o Google de fazer publicidade no país. Os russos acusam a plataforma YouTube de divulgar informações falsas sobre a guerra na Ucrânia. Moscou lançou uma repressão em todos os níveis para impedir a divulgação de informações que não correspondam à linha oficial. O órgão informou que o YouTube se tornou uma plataforma-chave para a divulgação de fake news sobre a operação militar especial no território da Ucrânia, desacreditando as forças armadas russas, e também criticou o site de vídeos por publicar conteúdo de extremistas ucranianos. A agência reguladora ainda acusa o Google de censurar a mídia estatal russa, cujos canais do YouTube foram fechados. Com isso, o Google não terá mais direito de fazer publicidade do Google LLC e de suas plataformas na Rússia. Além disso, os mecanismos de busca russos terão de indicar que o Google e suas afiliadas violam a lei russa quando se faz uma busca de seus nomes. Essas medidas são muito menos graves do que as tomadas contra outros gigantes da internet por acusações similares. Facebook, Twitter e Instagram foram bloqueados na Rússia. A divulgação de informações que desacreditem o exército russo pode levar a penas de até 15 anos de prisão. E a cidade de Bogotá, na Colômbia, tem se tornado um refúgio para as abelhas. Os apiários estão ganhando cada vez mais espaço nas universidades locais e se tornado uma alternativa para a conservação dos insetos. Longe dos campos de flores, as abelhas da cidade são uma esperança de conservação na Colômbia. O apiário da Universidade do Rosário, em Bogotá, serve como laboratório para o desenvolvimento de um suplemento alimentar que protege as abelhas dos pesticidas. Professores e alunos trabalham para preservar esses insetos polinizadores ameaçados pela mudança climática, agrotóxicos, pragas e agricultura.
Uma maneira de entender o que acontece com as abelhas é que os pesticidas acabam afetando algumas regiões neurológicas que afetam, por exemplo, o aprendizado e a memória e acabam com danos muito semelhantes ao Alzheimer. A lei proíbe a criação de abelhas na cidade devido ao risco de picar as pessoas, mas as universidades estão isentas sob rigorosos protocolos de segurança. Nós estamos interessados em trabalhar com estas abelhas porque elas também podem aprender diferentes estímulos, como cheiros florais, cores. Cerca de 90% das plantas silvestres e 75% das colheitas mundiais dependem da polinização. Mas, de acordo com a ONU, 40% das abelhas e borboletas estão em risco de extinção. Entre o final de 2020 e o início de 2021, a AFP coletou denúncias de vários apicultores que perderam centenas de colmeias por envenenamento pelo pesticida fipronil, principalmente em áreas rurais do oeste da Colômbia. Na Universidade AN, em Bogotá, o apiário funciona como um refúgio sustentável para estes animais. Estes insetos são extremamente relevantes e importantes para as nossas vidas, especialmente porque ajudam a garantir parte da segurança alimentar da Colômbia e do mundo através do serviço de polinização que eles prestam. Ambas as universidades conservam a espécie Apis mellifera, uma das mais de 20.000 existentes e que os especialistas enxergam como um símbolo e um chamado para abrir a discussão sobre proteção. Bom, e essa edição fica por aqui. Mais uma vez eu agradeço pela sua companhia e convido para continuar ligado na nossa programação. Até mais!